Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, vós que sois o nosso único Senhor, nos ilumine, nos abençoe nesta noite, para que tudo que for falado aqui caia no nosso coração e que nós possamos viver na nossa vida como seguidores teu e que possamos dar frutos para que a tua palavra cresça e apareça neste mundo que tanto precisa do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu vou pedir a vocês, se você já se inscreveu, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá? E nosso catecismo está aí para a gente estudar, ok? Já estamos, graças a Deus, bem adiantados. Estamos estudando os sacramentos e estamos já terminando o sacramento da unção dos enfermos. Já estudamos batismo, já estudamos crisma, já estudamos eucaristia, já estudamos confissão e agora estamos estudando unção dos enfermos. Se Deus quiser, acho que essa e mais uma aula a gente termina a unção dos enfermos, que antigamente era chamada de extrema unção. Hoje não é chamada unção dos enfermos, porque não é para matar a pessoa, é para que a pessoa sare. Agora, se for da vontade de Deus, a vida pertence a Ele. Então hoje nós paramos no parágrafo 1513, foi o último parágrafo que nós demos. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1514. A página é 416. Página 416, parágrafo 1514. O título é Quem recebe e quem administra este sacramento. Quem é que pode receber a unção dos enfermos? E quem é que ministra o sacramento da unção dos enfermos, ok? Primeira coisa que o catecismo nos ensina, que é em caso de doença grave, ou seja, em perigo de morte. Não é qualquer doença, não é qualquer dorzinha de cabeça que você vai pedir a unção dos enfermos, não. É só quando a doença é grave, ou você vai fazer uma operação de risco, aí você pode pedir a unção. Diz aí o parágrafo 1514, eu estou lendo aqui no catecismo para a gente poder ver o que a igreja nos ensina e nós vamos estudando e vamos explicando, ok? Me acompanha aí. Se você tem o catecismo, quiser abrir, 1514 é o parágrafo, 416 é a página. A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte, tá vendo? Por isso que a igreja mudou o nome de extrema unção. As pessoas ficavam com medo. Então vou morrer. Não, não é para isso. Ok? O sacramento não é para isso. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte. Então, alguma operação, alguma doença grave, então aí sim a pessoa pode receber a unção. Por motivo de doença, então não é qualquer doença, é aquela doença que você corre risco de morte, ok? Debilitação física ou velhice. Tá vendo? Isso está naquele documento Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, e também no Código de Direito Canônico da Igreja, ok? Então a pessoa idosa que tiver em perigo de morte, ela pode também receber unção, ou a pessoa que sofreu algum acidente,
está em coma, tá? Então essas pessoas podem e devem receber a unção dos enfermos, ok? Agora o parágrafo 1515. Se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair uma doença grave, receber de novo este sacramento, tá vendo? Então pode repetir o sacramento da unção dos enfermos, ele pode ser repetido. Só 3 sacramentos não podem ser repetidos, gente. Batismo não pode repetir, crisma não pode repetir e ordem não pode repetir. Esses 3 sacramentos não se repetem, mas a unção dos enfermos pode receber mais de uma vez, ok? No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar. Então, uma vez a pessoa ficou doente, melhorou, mas a doença voltou e ela corre de novo o perigo de morte, ela pode receber de novo, não tem problema. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. Então, gente, é uma cirurgia de alto risco. Não é operação de silicone, botar silicone, fazer plástica. Não. É uma operação que corra risco da pessoa morrer na mesa de operação. É uma doença grave. Então, se a pessoa for passar por uma cirurgia grave, ela pode receber a unção também. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Porque, né, a pessoa idosa ela tem um organismo mais fraco. Então, a pessoa idosa não quer dizer que a pessoa nova não possa receber. Pode receber. Qualquer idade, não tem limite de idade. Só que a pessoa idosa, o organismo dela é mais fraco, então ela corre muito mais risco. Ok? Mas qualquer um pode receber e pode se repetir a unção. Só não pode ser qualquer doença, né, gente? Como eu já expliquei, tá bom? Tá muito claro, acho que não precisa nem de muita explicação, acho que o catecismo deixou bem claro. Então, gente, você que tem na família alguém doente, alguém que vai fazer uma cirurgia grave ou que está correndo risco de morte, não deixe de pedir a unção dos enfermos, ok? Se a pessoa puder receber. Tem gente que não pode receber, tem que estar vivendo de acordo com a fé católica. Se não estiver vivendo de acordo, aí não pode receber. E tem que ser católico. Pessoas de outras religiões também não podem receber. Primeiro precisa professar a fé católica para depois receber. Se a pessoa vem de outra religião, quero me tornar católico, aí sim, aí ela faz a profissão de fé, aí ela pode receber a unção dos enfermos e os outros sacramentos, ok? Porque em outras religiões não tem nenhum sacramento, tá bom? Então já falei sobre essa questão, pode repetir a questão das doenças, que chame os presbíteros da igreja. 1516 é o parágrafo. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros. Quem é o presbítero? É o padre. Nem o diácono não pode ministrar a unção dos enfermos. O leigo menos ainda, tá? Só bispo ou padre, ok? São os ministros da unção dos enfermos. Então, qualquer bispo e qualquer sacerdote pode ministrar a unção dos enfermos. Até mesmo se o padre não estiver exercendo o ministério, se a pessoa estiver morrendo, ele pode ministrar a unção dos enfermos. É uma exceção, claro. Porque ele continua padre, uma vez padre, padre para sempre. Então, mesmo que aquele padre não esteja exercendo mais o ministério por algum motivo, se a pessoa estiver morrendo, ele pode atender confissão e ministrar até a unção dos enfermos, porque ele continua padre. É o que eu falei, o sacramento da ordem não tem como apagar, só pode receber uma vez. Então, mesmo que ele deixe de ministrar, deixe de celebrar, por exemplo, a missa, por exemplo, se casar. Vamos supor que o padre largou a batina para se casar, mas ele continua padre. Ele pode confessar uma pessoa em perigo de morte e até dar unção em perigo de morte, é uma exceção, ok?
é dever dos padres instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. E eu vejo que muita gente às vezes nem sabe disso. Então, gente, chame o padre. Às vezes tem alguém na família lá em perigo de morte, chama um sacerdote. O bispo é mais difícil, mas chame um padre para ir lá dar unção, se a pessoa puder receber. Se a pessoa tiver lúcida, ela vai se confessar primeiro e depois receber unção. Agora, se ela estiver em coma, por exemplo, aí ela pode receber unção. Ela só não vai se confessar, porque ela já não está mais, né, no seu juízo. Ok? Mas ela pode receber unção, mesmo em coma. Que os fiéis incentivem os doentes a chamar o sacerdote para receber este sacramento. Isso, gente, é uma coisa que se perdeu muito. Hoje, infelizmente, até isso se perdeu. As pessoas ficam doentes lá, não manda chamar o padre, não. Manda chamar. Ou no hospital, ou na própria casa da pessoa. Se a pessoa estiver em casa, morrendo em casa, e ela pode receber unção, chame o sacerdote. Até isso, gente, se perdeu. A nossa sociedade ficou tão sem Deus que até isso se perdeu. Eu vejo isso muito nas novelas. Eu já falei aqui que eu vejo muita novela mexicana, eu vejo muito isso na televisão, lá no México. O México é um país, acho que até mais católico do que o Brasil. Porque eu vejo muito isso. E isso acontece mesmo. Qualquer coisinha estão chamando o padre. Não é só para unção dos enfermos, não. Para tudo. O padre, ele participa das coisas da família. Aconselhar a família. Às vezes almoça e janta até na casa da família. Até isso, gente, a gente se perdeu. Eu já tive a graça de receber aqui vários diáconos, amigos meus, na minha casa. Inclusive eu comecei o trabalho de catequista porque 2 diáconos vieram na minha casa. E foi uma grande honra para mim recebê-los. Um padre eu não recebi ainda, porque eu sei que os padres são mais ocupados. Mas seria uma honra para mim receber um padre na minha casa, um ministro de Deus na minha casa. Ok? Então, se você está precisando, gente, uma bênção, até mesmo uma bênção para sua casa, só o padre pode benzer casa, carro, automóvel. O diácono também pode. Isso aí o diácono pode fazer. Se o padre não pode, chame o diácono. Quantas vezes o diácono já veio aqui na minha casa aqui para abençoar a minha casa? Até isso também se perdeu. Que os doentes se preparem para recebê-lo com as boas disposições, com a ajuda de seu padre e de toda a comunidade eclesial, ou seja, de toda a igreja, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Gente, o que ele está falando aqui? Mais uma vez eu vou elogiar os nossos irmãos protestantes. Quando é para elogiar, eu elogio porque eu vejo. Quando adoece um irmãozinho na igreja protestante, vai todo mundo lá na casa dele rezar por ele. Gente, nós temos que aprender a fazer isso com os católicos também. Fulano da igreja, nosso irmão da igreja está doente. Vamos lá montar um grupinho para ir lá rezar por ele. Claro, gente, que a unção dos enfermos nós não podemos dar, é só o padre. Mas rezar nós podemos. Fazer um grupinho ali para ir lá rezar pelo doente, nós podemos e devemos. Às vezes fulano está ali doente, está com uma depressão ou está com uma doença grave, enquanto o padre não vai lá para dar unção, vamos lá fazer uma oração por fulano, por Bertano, por ciclano. As coisas boas, gente, a gente tem que aprender com os outros, e isso aí é uma coisa que nós temos que aprender com os irmãos protestantes. Isso aí, gente, isso é ser igreja, é isso aí. Não é só ficar ali dentro do templo rezando, não é só isso, não. Se a gente vê ali Atos dos Apóstolos, o começo da igreja, era assim. Cada um rezava. Quando Pedro estava preso, o que a igreja estava fazendo? Rezando por ele. A igreja era quem? Eram os apóstolos e aqueles que eram cristãos. E não era a igreja o templo, que não existia o templo nessa época. Então eles rezavam em qualquer lugar. Se juntavam ali, faziam um grupinho ali e rezavam. E rezaram tão forte que Deus foi lá e libertou Pedro. O anjo foi lá e libertou Pedro. Pelas orações que a igreja estava fazendo por ele. Está lá em Atos capítulo 12.
Então, gente, claro que a unção é o padre, é o que tem que fazer, mas nós podemos fazer orações para aquele que está doente. Isso é ser igreja. Mas não, a gente não está nem aí pro irmão. Então, isso é ser igreja. Então, é o que ele está falando aqui. Tá? Com a ajuda de seus padres e de toda a comunidade. O que é comunidade eclesial? Igreja. Eclésia quer dizer igreja. Que é convidada a cercar de modo especial os doentes. Cercar os doentes, rezar por eles. Com suas orações e atenções fraternas. Olha aí. Então, gente, nós temos que aprender isso. Rezar uns pelos outros. Isso chama-se oração de intercessão. Ter uma acolhida fraterna pelo outro. Eu já venho falando sobre isso aqui. Nós acolhemos muito mal. Por isso que muita gente deixa a igreja. Muitas vezes é culpa nossa. O que é que o Papa Francisco fala? A igreja tem que... Qual é o lema do Papa Francisco? Igreja em saída. Sair não é ficar só dentro da igreja. Sair para ver se o fulano está precisando de alguma coisa, precisa de uma oração. É isso que o Papa está falando. Igreja em saída. Buscar aquele que está no lado errado, trazer ele de volta para a igreja. Graças a Deus agora tem muitas obras, né, dos nossos irmãos aí, ajudando aí quem está passando fome, quem está passando sede, frio, as nossas pastorais, fazer vigília de oração. Isso é outra coisa que nós devemos fazer sempre, não é só no cerco de Jericó. Também é bom também a gente ficar ali uma semana rezando, é maravilha, mas vamos fazer também uma vigília, não é? Então nós temos que também fazer esse tipo de coisa. Isso é ser igreja. Isso é o parágrafo 1516. Agora, gente, vamos para o parágrafo 1517. Como é celebrado este sacramento? Como que se celebra o sacramento da unção dos enfermos? Talvez você nunca teve oportunidade de presenciar, até porque geralmente fica o padre com o doente. Então agora você vai saber como que é ministrado o sacramento da unção dos enfermos. Claro, gente, que isso aqui é só para a gente ter um conhecimento, porque nenhum de nós aqui vai poder fazer unção, só o padre. Nós temos que chamar o sacerdote. Ninguém vai sair aí dando unção, não. Ninguém tem poder para isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, só para a gente ter um conhecimento. Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária. Olha aí, olha só. Tá vendo? Então, primeira coisa, todos os 7 sacramentos é litúrgico e comunitário. Comunitário quer dizer o quê? Igreja. Não é uma coisa individual, não. Os 7 sacramentos Jesus deixou para a igreja ministrar. Por isso que é o sacerdote que ministra. Em nome de Cristo, em nome da igreja. Então a primeira coisa é uma celebração litúrgica e comunitária. Por isso que eu falo que o católico não é um ser para viver sozinho. O católico é um ser comunitário. Tá vendo? Quer tenha lugar na família, no hospital ou na igreja. Então o doente pode estar em qualquer lugar. O padre pode atendê-lo em casa, na igreja, no hospital, em perigo de morte, o padre pode atender em qualquer lugar. Para um só enfermo ou para todo um grupo de enfermos. Olha só que interessante. O padre pode dar unção para um enfermo e para vários enfermos. Se todos aqueles enfermos ali do hospital estiverem aptos para receber unção, o padre pode dar para vários enfermos. Não precisa ser um só, mas tem que estar preparado para isso. É de todo conveniente que ela se celebre dentro da Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias o permitirem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência. Isso que eu falei. Então, antes de receber unção, se a pessoa estiver lúcida ainda, ela vai poder se confessar primeiro, para ela pedir perdão de todos os seus pecados. E pode até comungar.
Se ela tiver condição, ela pode até receber. Olha só, ela vai receber três sacramentos de uma vez só: confissão, eucaristia e unção dos enfermos. 3 em 1. Olha que benção. E seguida pelo sacramento da Eucaristia, acabei de falar. Como sacramento da Páscoa de Cristo. O que é Páscoa? Passagem da morte para a vida. Então, os sacramentos é para dar a vida à pessoa. Mas, se Deus também chamar, aí já não é com a gente, é com Deus. O sacramento é para curar a pessoa, para a pessoa, né, fortalecer a pessoa. Mas pode acontecer da pessoa morrer? Pode. Gente, desde o momento que a gente nasceu, eu posso morrer a qualquer momento. Nós temos que entender isso e nós temos que aprender isso. No dia que a gente aprender isso, nós vamos viver muito melhor. Nós temos que aprender que nós vamos morrer a qualquer momento. Então, é como o Padre Léo falava: viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Entendeu? Então, não podemos ficar com esse pensamento que eu vou receber isso e vou morrer. Se você não morrer agora, você vai morrer amanhã ou daqui a 2 anos. Nós temos que... primeiro, gente, nós temos que entender que a nossa vida aqui é uma passagem. E segundo, que a morte é uma realidade. Eu vou morrer. O Padre Léo até brincava, né? Tem uns monges, né? Que quando o sino tocava, né? Eles falavam, né? 1 hora a menos. Isso para lembrar o quê? Vais morrer. Eu não aguento. Ele falava e a gente já morria de rir. Então, mas é verdade. Nós ainda não colocamos na cabeça que nós vamos morrer. Então, para a gente morrer bem, a gente tem que viver bem. Por que os santos não tinham medo de morrer? Porque eles viviam bem. São Paulo chega a dizer: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Santa Teresinha dizia: eu não morro, eu entro na vida. São Francisco chamava a morte de irmã morte. Então, por que os santos não tinham medo de morrer? Porque já estavam preparados para uma coisa muito melhor, que é a vida eterna. Mas a gente está tão preso nesta vida que a gente acha que não vai morrer. Ok? A Eucaristia deveria sempre ser o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem à vida eterna. Então, o correto é que o doente receba os 3 sacramentos: confissão, Eucaristia e unção. Mas se ele já tiver, por exemplo, em coma, aí não tem jeito, aí só vai receber a unção. Outra coisa, a família pode autorizar? Pode. Mas se o doente em vida falou que não quer receber o sacramento, tem que respeitar o doente. Ninguém pode receber nenhum sacramento obrigado. Então, se alguém em vida, quando estava bom, falou: eu não quero que chame o padre para ministrar o sacramento, aí não pode ministrar contra a vontade do fiel. A pessoa tem que, né? A família pode até autorizar, se a pessoa não falou nada. Mas se a pessoa falou, tem que respeitar a vontade da pessoa. Nós temos livre-arbítrio, tá bom, gente? Agora vamos para o parágrafo 1518. Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. Então, o padre, geralmente, ele vai usar ali um texto bíblico. Primeira coisa, o padre vai ler um texto bíblico de alguma passagem onde Jesus fala de uma cura de uma doença, ou até de São Tiago mesmo, que ele manda chamar os padres. Então, o padre, antes de começar o rito, ele vai ler um texto da Sagrada Escritura, tá bom? As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo, se ele estiver consciente, claro, né? E da comunidade para pedir ao Senhor
a força do seu Espírito. Então, olha aí, a Santíssima Trindade, tá vendo? Então o padre ali vai pedir que a Santíssima Trindade se manifeste ou se apresente, se for da vontade de Deus, para que cure aquela pessoa, ou para que aquela pessoa parta em paz, se for da vontade de Deus. Não sabemos, aí agora é com Deus, não é com a gente. Ok? Mas então o padre invoca, tá, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Ok? Parágrafo 1519 diz assim: a celebração do sacramento compreende principalmente os elementos seguintes. Então, qual é a matéria? Os elementos aqui é a matéria. Todo sacramento ele tem uma matéria natural para poder ser ministrado espiritual. Todos os sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo. É Deus que opera. Agora, precisa ter alguma coisa natural para acontecer o milagre sobrenatural. Deus usa daquilo que ele criou, por exemplo, a água. Foi Deus quem criou, então dali sai o batismo. O óleo, sai o sacramento do crisma. E assim, substantivamente. Ok? Os presbíteros da igreja, já falei, os presbíteros, gente, são os padres, tá? Já falei que a palavra correta é presbítero. Padre é uma coisa que a gente costumou falar. Padre quer dizer pai, um pai espiritual, mas o correto é presbítero, ok? Impõe em silêncio, tá vendo, gente, a importância do silêncio? Impõe em silêncio as mãos do doente. Então, primeira coisa, o padre, né, pega as mãos do doente, oram sobre eles na fé da igreja. Tiago 5, versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Tá vendo? Então o padre ora na fé da igreja. Ele é um ministro da igreja. É um ministro de Deus, mas também é um ministro da igreja. Ok? Por isso que a gente não pode separar Cristo da igreja. É o corpo de Cristo. E Jesus entregou os sacramentos para a igreja ministrar. É a epiclese própria, né? Aquela oração que ele faz ali, acontece o sacramento. Própria deste sacramento. Realizam então a unção com óleo consagrado, que, se possível, deve ser feita pelo bispo. Então, gente, eu já expliquei e vou explicar novamente. Na Quinta-feira Santa, toda Quinta-feira Santa, o bispo abençoa os óleos que vão ser ministrados nos sacramentos do batismo, crisma, ordem e unção dos enfermos. O bispo se reúne com todos os sacerdotes. Por exemplo, aqui em Itaperuna, lá em Campos, que é a diocese lá, o bispo Dom Roberto se reúne com todos os padres na Quinta-feira Santa, e ali ele abençoa os 4 óleos dos 4 sacramentos: batismo, crisma, ordem e unção dos enfermos. Ok? Então, porque o bispo é sucessor dos apóstolos. É chamado sucessão apostólica. Então você ali está recebendo um óleo ungido pelas mãos de um sucessor dos apóstolos que Jesus escolheu. Assim como o Papa é sucessor de Pedro, os bispos são sucessores dos apóstolos. Se você for voltando, vai chegar lá nos apóstolos. Ok? Então, olha a importância, né, do bispo e também de você receber o óleo e os sacramentos que sejam ministrados por um ministro ordenado pelo bispo. Ok? Essas ações litúrgicas indicam a graça que este sacramento confere aos enfermos. Olha, então o sacramento é uma graça de Deus. Não é para matar a pessoa, é uma graça. É para pedir a cura, o restabelecimento, e muitas vezes acontece. Acontece do doente melhorar, mas pode acontecer também do doente não melhorar. Se ele não melhorar, aquilo ali vai dar força para ele poder ir em paz, se o Senhor achar que está na hora dele ir.
Então o padre vai pegar o óleo, vai ungir as mãos e também, se eu não me engano, a testa do doente. Pode ser feito também na testa, ok? E ali vai ministrar o sacramento da unção dos enfermos, ok? Gente, não acabou, ainda tem mais um pedaço. Então na próxima aula, com a graça de Deus, nós encerraremos o sacramento da unção dos enfermos, tá bom? Se Deus quiser, na próxima aula encerraremos o sacramento da unção dos enfermos, com a graça de Deus. Amém? Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.